As atitudes de Jesus Cristo. Uma das melhores coisas que existe é observar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Ele estava aqui no seu ministério terreno, operando seus milagres, maravilhas, coisas extraordinárias, o que mais me chama a atenção é suas atitudes. Era tão tremenda, era tão, assim, digamos, diferente daquilo que o ser humano está acostumado, que isso nos deixa perplexo. Enquanto Jesus fazia ali seus milagres, fazia maravilhas, operava, os seus discípulos, eles o consideravam tão grande que para eles Cristo estava nos céus e eles estavam aqui na terra como simples aprendizes e servos. Diante disso, chegou o momento de esse mestre intrigante dar-lhes uma lição inesquecível. Jesus, ele nos ensinava não apenas com seus sermões, mas em suas atitudes. Os crentes devem ter atitudes. Quando todos ali os apóstolos, os discípulos o colocavam nas alturas, inatingível, vamos dizer assim, ele subitamente se inclinou em silêncio, chegando ao nível dos pés dos seus discípulos. Ele tomou calmamente uma toalha e colocou-a sobre os ombros. Ele pegou uma bacia com água e, sem dizer palavra alguma, ele começou a lavar os pés deles. Está lá em João 13, 4 até o 5. Que cena impressionante! Que coragem e despojamento! Nunca houve quem, sendo considerado tão grande, se fizesse tão pequeno. Nunca ninguém com um indescritível status de Deus fez um gesto tão humilde e singelo. Nunca o silêncio foi tão eloquente. Todos os discípulos, eles ficaram perplexos com aquela atitude. Em Roma, os imperadores, eles queriam que os súditos se prostrassem aos seus pés e os considerassem divinos. Em Jerusalém, havia alguém que foi reconhecido como Deus, mas ao invés de exigir que os discípulos se prostrassem aos seus pés, ele prostou aos pés deles. Que contraste! Não se apenas as palavras de Cristo, não são apenas a palavra, de Cristo que não tem precedente histórico, mas também os seus gestos, as atitudes de Jesus. Imagine um grande empresário, ele tendo uma atitude como essa diante dos seus empregados. Imagine, meus amados, um juiz lavando os pés de um réu, ou um reitor de uma universidade com uma toalha nos ombros procurando os calouros da sua escola, ainda inibidos, com o novo ambiente. Com esta atitude, com toda certeza, essa atitude eloquente, ele economizou milhões de palavras e se notabilizou não apenas como um mestre inteligente e sofisticado, mas como um mestre de todos os mestres. Jesus é maravilhoso. É possível ser o número 1, o número 2 ou o número 3. Com essa atitude eloquente, meus irmãos, nós podemos aqui silenciosamente vacinar os imprescindível, a existência humana, o quanto nós podemos e precisamos mudar silenciosamente através de atitudes. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas para que nós venhamos aprender com as atitudes do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ser, como Tiago disse, praticante da palavra e não somente ouvintes. Jesus, ele nos dá lição em suas palavras e também, principalmente, em suas atitudes. Os professores, eles desistem com facilidade dos seus alunos rebeldes. Os pais, eles desanimam ante os seus filhos problemáticos.
Os executivos, eles excluem funcionários que não se enquadram ali em sua filosofia de trabalho. Enfim, nos afastamos das pessoas que frustram as nossas expectativas, que nos causam sofrimento. Porém, o comportamento de Cristo era totalmente diferente. As pessoas podiam negá-lo, como Pedro, traí-lo por 30 moedas de prata, como Judas, rejeitá-lo, feri-lo, desistir dele e só se preocuparem com as suas próprias necessidades materiais e com sua imagem social. Porém, ele nunca desistia, nem desprezava ou excluía ninguém. Ele era sempre um exemplo, vivia aquilo que ele nos ensinava. Ensinava que nós devíamos amar os nossos inimigos, as pessoas que nos perseguiam. Como é possível isso? Vamos analisar como é possível amar os inimigos. Quem tem estrutura emocional para isso? Como é possível amar alguém que nos frustrou, que nos decepcionou, que falou injustamente contra nós? Algumas pessoas elas não conseguem, meus irmãos, nem amar a si mesmas, pois elas não têm um mínimo de autoestima, vivem se destruindo com sentimentos de culpa e inferioridade. Muitas pessoas são assim. Agora, amar aos inimigos já é algo totalmente diferente. Você tem que ter algo especial em sua vida. Você tem que ter um Espírito Santo, você tem que ter um compromisso com a palavra e com o Espírito de Deus. Os discípulos, eles aprenderam pouco a pouco a lidar com maturidade com os seus sentimentos de culpa, com os seus erros, com as suas dificuldades. Começou a transitar com dignidade por seus invernos existenciais, a compreender que o seu mestre não exigia que eles fossem super-homens, que não fracassassem, que não atravessassem dificuldades e nem tivessem momentos de hesitação, mas que aprendessem a ser fiéis à sua própria consciência, que se colocassem como aprendizes diante da vida e se transformasse paulatinamente em novas criaturas, em novas pessoas, tivessem novas atitudes diante da presença de Deus. Em Cristo todos nós mudamos. Paulo fala em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nele todos se tornam indistintamente seres humanos. Nunca alguém na história considerou tão dignas pessoas tão indignas. Nunca alguém exaltou tanto pessoas tão desprezadas. Nunca alguém excluiu tanto pessoas tão incluídas como nós. Eu, outrora, fui excluído, fui desprezado e nunca imaginei que alguém fosse me tratar tão bem como Cristo me trata. Então, a nossa vida, ela é para honrar ao nosso Senhor. Nós devemos honrar. Ele não quer que ninguém venha servi-lo por obrigação. Muitas pessoas às vezes falam, se você não vir pela dor, se você não vir pelo amor, ou seja, você vai vir pela dor. Tudo bem que Deus ele pode estreitar o seu caminho para você quebrar a cara, como já aconteceu comigo, para eu chegar aos pés de Cristo. Mas eu tive que levantar meus olhos para o alto e reconhecer que Ele era Deus e confessar os meus pecados e me humilhar. Deus não traz ninguém forçado para a sua presença. Nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, confessá-lo, aceitá-lo como Senhor de nossa vida. Além disso, Cristo, as atitudes dele eram tão maravilhosas, meus amados, que ele não impunha as suas ideias, mas ele as expunha. Ele não pressionava ninguém a segui-lo, apenas convidava. Ele era contra o autoritarismo do pensamento. Por isso ele procurava continuamente abrir as janelas, da inteligência das pessoas para que eles refletissem sobre as suas palavras. Resumindo, Cristo não gostava de se exibir. Ele conhecia as distorções
da interpretação. Ele era elegante no seu discurso e aberto quando os expunha, os seus pensamentos. Agora nós vamos investigar a sua biografia e vamos analisar o tanto de outras qualidades que ele nos pediu para seguir os seus exemplos, né? Tome a sua cruz e siga-me, aquele que quer vir após mim. As atitudes de Jesus Cristo, ela deve fazer parte das nossas vidas. Que Deus ele possa te abençoar poderosamente em o nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Marcelo Rodrigues, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Parque das Américas, no campo de Uberaba. A igreja fica localizada na rua Antônio Zeferino dos Santos Júnior, número 435, no Gameleira 1. E todos vocês estão convidados a vir participar do culto com a gente para glorificar ao Senhor conosco. O pastor presidente é o pastor Laeste e você é nosso convidado. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.